Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo. Mais um dia iniciando nosso programa, Clube das 4h47 da manhã. É algo que a gente está no quarto dia executando isso, com bastante constância, bastante seriedade na leitura da palavra. E é algo que eu estou fazendo aqui, pessoal, para evoluir. Se eu salvar uma pessoa por dia, tá maravilhoso, entendeu? A maior penalização de tudo isso, pessoal, hoje, dia 6 de maio de 2024, a maior penalização de tudo isso, que eu estou pagando o preço, é estar levantando todo dia cedo e estar tocando o terror da terra antes das 4h44 da manhã. Minha vida, para quem não sabe, é uma vida comum, igual a de vocês. Eu trabalho, eu tenho minhas obrigações, tenho meus afazeres, tenho que viajar muito para poder organizar meus negócios. Tem outras empresas que eu estou executando, mas uma coisa que estava faltando era isso, era ter essa conversa com Deus todos os dias. Para você que está chegando agora, deixe seu like, compartilhe. Às vezes essa mensagem ela pode servir para ajudar alguém, para salvar pessoas. Eu achava antes que não, mas eu fui salvo também, e aqui eu estou fazendo isso também para salvar pessoas, pessoal. De uma certa forma a gente acaba ajudando, né? Vamos lá, vamos continuar. Para quem não sabe, eu estou fazendo a leitura da Bíblia. A Bíblia que eu estou lendo é a King James, 1611. Muitos de nós, pessoal, tem a Bíblia guardada guardada não, ela está aberta lá na sala da casa, lá na penteadeira do quarto, lá na cômoda. Ela está aberta lá no Salmo 91. Só que a Bíblia apenas aberta, ela não salva. A Bíblia, para quem não sabe, é o nosso manual de instrução, e com ela que a gente aprende a fazer muita coisa para a vida. Eu venho aprendendo muito com a Bíblia, eu venho me evoluindo com a Bíblia. Eu sou um cara que aos 35 anos de idade eu estou me descobrindo. E você, já se descobriu? Já se achou na terra? Se eu te fazer, eu não sou padre, tá, Pipito? É muito longe disso, não sou padre, não sou pastor, tá? Eu sou alguém que acredita em Deus acima de tudo. Eu sou alguém que está tentando se libertar. E eu sou alguém que está lendo o manual de instrução e está entendendo, tá bom? Com todo respeito aos padres, aos pastores, às demais comunidades, a gente está aqui tentando fazer uma parte para salvar pessoas, tá? E a minha função é essa. Eu me descobri assim, eu me achei assim. E eu posso contar isso para vocês assim, ao longo dos dias, ao longo da minha vida. Eu fui tocado por Deus e não entendi o recado. Então a gente tem que ter duas coisas na vida: identidade e propósito. Identidade. Quem é você no reino? Essa é uma pergunta muito simples e difícil de ser respondida. Quem é você no reino? A primeira pergunta que vem é: que reino? Reino da terra. Aqui. Quantas vidas você tem? E aí, está executando essa vida com perfeição? Ontem a gente falou, e depois eu peço para vocês assistirem meus vídeos, a gente chegou num ponto chamado coração. Coração, pessoal, não sei se vocês sabem, dos nossos 80 órgãos do nosso corpo, o coração é o primeiro a ser fundado. E quando a gente vai para o cérebro, para a cabeça, a gente vive de condição. Como assim, Vitor, de condição? A gente nunca pode, a gente nunca dá conta, a gente nunca consegue sair do lugar, porque sempre tudo é muito difícil. Sempre tudo é impossível, entendeu? Tudo é impossível. E no nosso negócio, a gente vê que nada é impossível. Então a gente tem que agir com o quê? Com o coração. Só que para agir com o coração ele tem que estar o quê? Limpo, puro. Como assim, Vitor? Limpo, puro. Sem ódio, sem rancor, sem maldade, sem... A tua também tá assim, Fernando? Tá lá a tua Bíblia tá lá na sala da tua casa? A minha ficou assim por muito tempo. A gente está evoluindo. Mas voltando ao coração, o coração tem que estar puro. Um coração puro faz coisa boa. E eu já tive um coração pesado, com ódio, com raiva, com rancor. Vivia brigando dentro de casa. Vivia procurando um culpado para as minhas coisas, entendeu? Para as coisas que eu fazia não davam certo. E no final de tudo, o único culpado era eu. Então assim, o que eu peço para vocês hoje? O pedido é: quem acordar primeiro na sua casa, salva os demais. Como assim, Vitor? Não entendi de novo.
quem acordar primeiro, quando você começa a acordar cedo e ter essa constância, você começa a servir de exemplo para os outros. E esse exemplo, ele começa a ser algo... Por exemplo, eu estou aqui, ó, 5º dia fazendo isso, às 4h47 da manhã. Eu vou fazer para sempre, todo dia. Desde o dia 1º de janeiro, para quem não sabe, eu corro 5 km todo dia. E eu estou servindo de exemplo para as pessoas, porque elas falam, sabe o quê? Se o Vitor consegue, eu também consigo. Não me interessa a forma que você está pensando, interessa o que você está executando. Então, se é esse o pensamento, se o Vitor consegue, eu também consigo, que bom, toca o barco, mas executa. E para executar, tem que ter constância, tá? Então, aqui na Bíblia a gente vai dar continuidade, tá bom? Vamos lendo e vamos desmistificando isso. E a gente vai fazer isso pro resto da vida. Todo dia às 4h47 da manhã, vocês podem abrir aqui que eu vou estar aqui, tá bom? Obrigado, Fernando. Vamos tocar junto aqui. Pipito, vamos tocar junto que a gente vai fazer um negócio diferente, tá bom? A embriaguez de Noé. Ó, olha só como que já começa. A embriaguez de Noé. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês não sabem, eu era um... Não sou funcionário da FEBEM, não. Sou não, Tiagão. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou alguém que veio para reinar no reino. Eu sou alguém que veio para governar no reino. Eu sou alguém que veio para prosperar. Filho de faxineira, sem pai, executando e tocando terror na terra. Fazendo o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer. Porque existe uma coisa que eu domino. É meu corpo, minha alma e meu espírito. E aqui a gente está para tentar evoluir. E a gente vai evoluir todo dia. Entendeu? E um abraço para todos os funcionários da FEBEM. Não é uma função fácil, né? Não é uma função fácil, é uma função bem difícil. Mas... seguimos, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, eu sou um ex-bêbado. Eu sou um cara que eu bebia todo dia cerveja. Todo dia cerveja. Entendeu? Eu chegava em casa sempre bêbado, sempre tonto, brigando com a família, brigando com a esposa, entendeu? E sempre procurando culpado para as coisas. E essa corrente é de ouro, sim. Essa corrente, para mim, ela... Em 2013, eu ganhei minhas primeiras comissões como vendedor. E eu tinha um sonho bobo. Eu tinha um sonho de ter uma corrente de ouro. E eu fui e realizei esse sonho. E depois eu vi que era um sonho banal. Era um sonho bobo. Então eu guardei ela comigo pra quê? Pra mostrar pra mim que isso aqui não faz diferença. Isso aqui não me transformou em nem um centavo melhor em nada. Entendeu? É apenas uma corrente. O alcoolismo pra mim, pessoal. Eu vou até fazer um programa mais pra frente, tá? Sobre saia do vício. Qual o vício que você tem? Por exemplo, é álcool, é cigarro, é vídeos obscenos, é preguiça. Qual que é o vício que você tem? O meu vício pesado se chamava drogas. Drogas do álcool. Essa droga era pesada para mim, porque ela me judiava, ela me tirava de mim. E ela me fazia mal e me levava dinheiro. E detalhe, pessoal, um vício, uma coisa, ela nunca anda sozinha, ela sempre anda acompanhada, tá? Então, o vício do álcool me levava pro cigarro. Então, eu era um cara que bebia muita cerveja e fumava muito cigarro. E eu me libertei disso. E como que eu parei de beber, Thiago? Fazendo perguntas. Como assim? Comecei com a primeira pergunta. Por que eu bebo? Primeira pergunta. Aí eu lembrei, eu bebia por quê? Não, eu bebia pra mim ficar com coragem, pra mim chegar nas meninas, pra mim ser o engraçadinho da roda. Eu bebia porque eu achava que o sexo era melhor com bebida. Olha o nível. Chego a me arrepiar inteirinho. Eu bebia por causa disso, pra ser o engraçadinho da rodinha. Eu bebia, sabe por quê? Porque eu fui formatado assim, quem não bebe não tem história. Quem não bebe não faz amizade. As melhores amizades que eu fiz foi na beirada de um boteco, foi na porta do boteco. E a gente sabe que não funciona assim, meus amigos. Não é assim que funciona. Para quem está chegando agora, pessoal, deixe seu like, compartilha, vamos salvar mais pessoas, tá? Assim como eu fui salvo, eu quero salvar mais gente no mundo. Eu descobri meu propósito aqui. Então, identidade e propósito. Quem sou eu? Qual que é o meu propósito? Identidade. Quem sou eu no reino? No reino eu sou quem governa. Qual que é o meu propósito? Salvar pessoas. De diferentes formas. Pode ser com uma palavra, pode ser com uma mensagem. E pode ser salvando do alcoolismo, por exemplo. Que eu já fui um bêbado. Eu sou um ex-bêbado. Bebia todo dia.
E coloquei na cabeça, desde setembro do ano passado, não bebo mais. Eu não bebo mais. Eu tirei a cerveja da minha vida. Só que quando você tira alguma coisa, você substitui isso. Eu substitui por o que a cerveja? Água com gás. Água com gás, entendeu? Então quando eu comecei a me fazer perguntas, e assim, outra pergunta, qual o resultado que a cerveja está me dando? O que a cerveja está trazendo para a minha vida? O que a cerveja está trazendo para mim de benefício? Eu descobri que era zero benefício. Então não trazia uma palavra chamada ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Como eu não tô... Qual que era o retorno sobre o investimento de estar bebendo? E eu contava várias mentiras para mim. Entendeu? Eu bebia 10, 12 long neck por dia. E estava sempre sem dinheiro. Sempre sem dinheiro. E sempre com rancor no coração. Rancor não estava puro. O bolso estava liso. E as guerras dentro de casa eram constantes. Só por causa de quem? De mim mesmo. Então a mudança ela depende de cada um de nós. E eu posso ajudar vocês a evoluir nisso também. Sabe por quê? Eu já passei por isso. A embriaguez de Noé. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé. E por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador. E ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho. E ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro de sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. E contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros. E o viraram para trás e o cobriram a nudez de seu pai. E as suas faces estavam viradas para trás. E eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho e soube que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo dos servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e de Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Os descendentes de Noé. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. Eu peço para vocês aqui, ó, pessoal, a Bíblia, para quem não sabe, tá? A Bíblia ela não foi escrita versículo 1, parágrafo 2, versículo 3, parágrafo 4, ela não foi escrita assim, tá? Ela foi escrita como um livro, e aí os estudiosos da Bíblia, eles colocaram ela em versículos e parágrafos, tá bom? Por que eles fizeram isso? Para ela ser uma forma mais fácil de ser lida, de ser entendida, tá? A Bíblia, para quem não sabe, ela não é para ser interpretada, ela é para ser entendida. E quando a gente pega algumas partes aqui da Bíblia, são umas partes que não são tão assim chamativas para o negócio, só que é uma história. Isso aqui é algo que aconteceu lá atrás. Então por que Deus mandou um dilúvio? Você tem essa resposta? E aí assim, ó, você viu o que aconteceu com Noé? Noé na sua embriaguez, ele ficou nu, ficou despido nu. Quem foi lá salvar ele, quem foi lá cobertar ele? Os filhos. Agora você imagina você, como um pai, chegando embriagado em casa, estando bêbado em casa. Eu tenho 2 filhas, tá? E aí você tem que ser coberto pelos seus filhos por causa da sua embriaguez. E ainda ficar bravo. Né? Então, a bebida alcoólica, ela, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o sentido da bebida alcoólica, tá? Mas ela é para os adoentados e para os que têm problemas psicológicos, para poder aliviar a mente. Tá bom? Nós vamos ler juntos isso daqui. E depois nós vamos passar lendo tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Esse é o nosso manual, para quem não sabe. Nosso manual chamado Bíblia, que tem tudo que a gente precisa saber. Ó, eu tô lendo um livro, vou até pegar ele para mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui ele chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro aqui eu recomendo para todos lerem, tá? Salomão, para quem não sabe, foi o cara que escreveu Provérbios. E nesse livro, ele fala o seguinte:
que se você ler Provérbios durante 2 anos, você fica mais rico do que a pessoa mais rica que você conhece. Se você ler Provérbios durante... Oi, Salomão, bom dia! Show, excelente nome! E se você ler Provérbios durante 5 anos, você fica milionário. Porque todo dia você vai entender algo novo em Provérbios. E você vai ler ele, e incrivelmente, Provérbios tem 31 versículos. Um para cada dia do mês. E nos meses que tem 30 dias, você lê os 2 últimos. Eu vou fazer um clube desse também, mas quando chegar lá, meu propósito é chegar em Provérbios. Só que a Bíblia, ela é, como vocês sabem, e como vocês estão vendo, ela tem uma certa quantia ainda para ser lida, tá? E os filhos de Cã, Cuxi, Emísian, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, Seba, Avila, e Sabatá e Ramá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedá. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e no começo do seu reino estavam Babel e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Ninave, e a cidade de Rebotir, a Calá, e Rezém entre Ninave e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. E Mizarim gerou Ludim e Anamim, e Leabim e Nefitum, e Patrocim e Calucim, de quem vieram os filizeus, e Cafitorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jezbuzel, e o Amorreu, e o Gigazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Ramateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza. Quando se vai para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Aqui, pessoal, sempre orando pelo Rio Grande do Sul, Eduardo, é uma situação muito trágica que nossos irmãos vêm passando, muito difícil que eles estão passando, é algo que a gente não deseja para ninguém, né? Para ninguém mesmo, entendeu? É algo surreal, eu estou acompanhando. A gente está fazendo uma ação aqui, eu moro em Palmas, para quem não sabe, tá? A gente está colaborando aqui com o CTG de Palmas, aqui, que o CTG de Palmas está mandando mantimentos para eles. É a forma que a gente pode ajudar, chamando pessoas para... Quem pode estar lá positivo, quem não pode, pelo menos ajude-nos de alguma forma, ou orando, ou mandando mantimentos, e a gente está fazendo o possível para tentar ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber e os irmãos mais velhos de Jafé. Os filhos de Sem, olha só, pessoal, aqui essa parte da Bíblia aqui, você vê só que ela está falando só das gerações, dos filhos, quem são os filhos. Para você acompanhar aí, a gente está em Gênesis, versículo 11, capítulo 21, tá bom? E Arfaxe gerou Salá, e Salá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e Seleve, e Azarmavé, e Gerá, e Arodão, e Uzal, e Dicla, e Obal, e Abimel, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabé. Todos estes eram filhos de Joquitã. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Pessoal, no primeiro dia que a gente leu a Bíblia falou sobre criar. Deus, em sua infinita bondade, o que ele fez? Ele criou. E depois que ele criou, ele foi evoluindo. Então, assim, a gente está em constante criação. E a pergunta que eu fiz no primeiro dia foi: e aí, o que você vai criar? O que você que está me assistindo agora, o que você vai criar? O que você vai fazer de diferente na Terra? O que você está criando? Se você não consegue criar nada, cria um conteúdo. Você acha que eu sabia falar assim, em público? Você acha que eu não tinha vergonha? Mas eu saí dessa vergonha. Eu saí disso. Por quê? Porque a gente está tentando criar algo novo. E aqui no TikTok foi uma das coisas que eu criei. Algo novo, um canal.
E esse canal, eu evoluí ele. Como que você evoluiu ele, Vitor? Eu criei um canal no YouTube. Então todo vídeo que eu faço aqui, eu posto para o YouTube. Tá bom? Então esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e em suas terras e suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Então depois do dilúvio, Noé ele repopulacionou a terra, né? Então são todas essas famílias de Noé, inclusive a nossa também, tá? A Torre de Babel. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que olha só, e toda a terra era de uma língua e de uma fala. Então todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamada de Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Os descendentes de Sem. Pesado, né? Bem pesado. Muito pesado. A gente, quando passa por esses tipos de evoluções aqui, a gente fica confuso. A gente lê essa palavra aqui. Às vezes, eu confesso a vocês, não é simples de entender muitas vezes o que ela fala. Só que aqui foi feito assim, ó, catapum! Vá e evolua na Terra. A Terra é muito grande. Evolui em toda a nação. E foi o que aconteceu, né? E é o que acontece hoje. Então, hoje nós temos uma Terra com várias línguas, habitadas em todos os continentes, vários seres humanos. Hoje a gente é conectado pela internet, né? Então a gente consegue ter essa facilidade, esse contato. Mas antigamente não foi assim. Então houve primeiro que essa confusão de palavras, cada um com sua língua. Por quê? Porque começou a se gerar nações diferentes, com pensamentos diferentes, mas com um único propósito: seguir a Deus acima de tudo. Os descendentes de Sem. Essas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu depois que gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Para quem quiser acompanhar aí, Gênesis capítulo 12, versículo 20, tá? E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Os descendentes de Terá. Conforme a gente vai lendo a Bíblia aqui, vocês vão vendo que vai ficando muito legal. Vai ficando muito. Aqui a gente está vendo as gerações,
quem são os descendentes, quem são os filhos que foram gerados, desde Noé, depois do dilúvio, tá? E depois vocês vão chegar nos negócios massa aqui, que vocês vão ver os negócios dos chamados de Deus. Cara, o chamado de Deus é cabuloso. Se Deus falar para mim aqui agora, nesse exato momento, não saia daí, eu não dou um passo, eu nem me mexo. Com Deus, eu vou para qualquer lugar do mundo, eu topo qualquer guerra. E aí, você está vivendo na graça? Eu vivo na graça. Qual que é a graça? A graça de Deus. Eu vivo protegido por Ele. Todo dia quando eu acordo cedo, primeiro pisar no chão, eu já penso em Deus. Me proteja, Senhor. Proteja meu lar. Proteja minha família. Você está tendo essa conexão com Deus? Você está tendo essa conversa com Deus? Tenha mais conversa com Deus. Deus é maravilhoso em sua bondade. E outra, quando você entende esse nível, o cérebro faz assim, catapum! Explode. Porque daí você descobre que não existe medo. Com Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Se você estiver com Deus, não tenha medo de nada. Porque só bênçãos virão sobre sua vida. Só bênçãos virão sobre sua vida. Isso eu posso te garantir. Deus é maravilhoso e Deus está aqui e está nos ajudando nessa leitura maravilhosa do dia, tá? Os descendentes de Terá. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão. Opa, quem que é esse nome? Esse nome é famoso, não é não? Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai, Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai. E o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão seu filho, e Ló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, esposa de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Canaã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Agora, pessoal, vamos para o chamado de Abraão. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande. E tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Você tem ideia do que é isso? Deus chegou para Abraão. Imagina você estar aí na tua casa, está no teu lar. Eu, por exemplo, eu sou do Mato Grosso do Sul e hoje moro no Tocantins. Eu saí de toda a minha zona de conforto. Você imagina só, Deus chegar para você e falar assim: sai do teu lar, sai da tua parentela, sai da tua zona de conforto e vai para a terra que eu te mostrar, que eu vou te fazer uma grande nação. Só que tem um detalhe: a esposa de Abraão, como vocês leram aqui atrás, ela era estéril. Ela era estéril. E Abraão, ele estava lá numa fortaleza. Então, assim, o que é uma fortaleza? Fortaleza, você está lá dentro da casa da sua mãe, do seu pai, ou você está na sua cidade, junto com seus parentes. Você está numa zona de conforto. E imagina assim, chega Deus e fala: sai fora daí. Vai para onde eu te mostrar e acabou isso. Acabou essa zona de conforto agora. E eu vou te fazer uma grande nação. E você tem que confiar em mim. Sabe o que Abraão fez? Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado. E Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai sua esposa, e Ló filho de seu irmão, todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. Vocês entenderam? A tua semente eu darei essa terra.
Não sei se vocês sabem, uma semente com bom vigor e germinação, ela gera uma planta que gera frutos. O que Deus apareceu para Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. Aqui você vai germinar e dar frutos. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou indo adiante para o sul. Abraão no Egito. E houve fome na terra. E Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Eis que eu sei que você é uma mulher linda. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize: suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por a tua causa, e minha alma viverá por causa de ti. Vocês entenderam aqui? Então aqui, como ele partiu para uma terra distante, uma terra para o Egito, ele falou: ó, cara, minha esposa, você é linda. Quando os caras verem a tua beleza e souber que você é minha esposa, eles vão me matar e vão pegar você para eles, velho. Então quando a gente chegar lá, você fala que é minha irmã, tá? Porque pelo menos assim a gente tem a chance de sobreviver. Esse foi o pensamento dele, tá, pessoal? E aconteceu que, quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa, muito linda. Também os príncipes de Faraó viram e elogiaram diante do Faraó. E a mulher foi levada à casa do Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentos e camelos. E o Senhor atormentou o Faraó em sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E o Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste: ela é minha irmã? Portanto eu tomei para minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E o Faraó ordenou aos homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e sua esposa, e tudo que ele tinha. Muito delicado esse pedaço aqui, né? Só que é o seguinte, ó. O rei não tomou a esposa de Abraão como esposa, tá? Ele pegou a esposa de Abraão, trouxe para dentro do seu palácio, só que ele não chegou ao ato com ela, se vocês conseguem me entender, tá bom? E Deus começou a atormentar o faraó, mandando pragas, mandando várias situações para ele se ligar: ó, cai na real, essa mulher não é tua, essa mulher já tem dono. Cai na real. E o rei se ligou e chegou no Abraão e falou: cara, faz o seguinte, quero briga com Deus não, pega essa tua mulher, pega tudo que você conquistou aí, ó, caça teu rumo, não quero briga com Deus. Sábio, entendeu? O faraó foi muito sábio nesse momento. Abraão e Ló se separam, e Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Você viu só, né? Abraão saiu da sua terra, dos seus parentes, da sua zona de conforto, saiu para o mundo desconhecido, e ele se tornou rico. Então, em Gênesis capítulo 13, já mostra um Abraão rico, com muito gado, com muito ouro, com muita prata. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos. Você imagina a dimensão de gado que esses caras tinham.
a terra não era capaz de comportá-los porque eles pudessem habitar juntos. Imagina só a quantia. Olha a bênção do Senhor. Porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então irei para a direita. Se te apartares para a direita, então irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manré, que é Hebron, e ele edificou um altar ao Senhor. Deus é maravilhoso em sua infinita bondade, pessoal. Deus só falou assim, e aqui eu encerro por hoje, tá? Deus só falou assim: levanta-te, olha para cima, firma, olha para o leste, olha para o oeste, olha para o norte, olha para o sul. É tudo seu. E a sua riqueza vai ser tão grande quanto quem puder contar o pó da terra, os grãozinhos do pó de terra. Essa será a sua riqueza. 5h22 da manhã, pessoal. Vamos encerrando por aqui hoje. Nunca se esqueça. Deus te deu a terra prometida. E aí? Qual que é a terra prometida que Deus deu para você? Qual que é o seu propósito na terra? Vamos falar sobre propósito hoje? Vamos falar sobre sair da zona de conforto hoje? O que a gente viu em tudo aqui é que Abraão saiu da zona de conforto, acreditando em seu Deus, nosso único Deus, nosso Senhor. Saia dessa zona de conforto, cara. O que está te segurando aí? É a preguiça? É a procrastinação? O que está te segurando? Saia da zona de conforto e vá em busca da terra prometida. Bom, vamos fazer agora a iniciação para amanhã aqui, tá, pessoal? Eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Um dia bom ou ruim, quem faz é você. Um dia bom ou ruim, quem faz é você. Agora feche seus olhos. Respira assim, ó. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais um dia. Eu conecto o meu espírito no seu espírito. O meu espírito governa meu corpo. O meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu te agradeço por hoje. Governe minha alma, governe meu corpo, governe minha vida, meu Deus. Eu não dou um passo daqui sem o Senhor me chamar. Me leve para a terra prometida, Senhor. Me tire da zona de conforto. Me tire de qualquer coisa que me tira do foco, meu Deus. Me mantenha focado. Eu sou um servo bom e fiel. Se o Senhor me chamar, para onde o Senhor me chamar, eu vou. Contigo eu não tenho medo, meu Deus, de nada nessa vida, de nada nessa terra. Eu fui chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito aqui nessa terra. Então me dê um dia, uma iniciação de semana maravilhosa, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, que a gente possa executar nossos projetos e possa seguir uma semana abençoada. Obrigado por hoje, meu Deus. Esteja comigo. Amém? Amém, meus amigos. Tenham todos um bom dia. Agradeço a todos pela participação.
Amanhã às 4h47 da manhã estaremos de novo aqui presente. Ao longo do dia, eu estou fazendo stories aqui no TikTok, tá bom? Ela está ficando publicada, então se quiser seguir também, quiser acompanhar, vai ser bastante legal. Esse canal aqui ele não tem fim, tá pessoal? É um canal de evolução. Alguns me pediram para falar sobre evolução, como sair da bebida, como sair do cigarro. A gente vai criar um clube disso, tá? Vamos chegar, vamos se aproximar mais, beleza? Valeu, moçada. Um abraço a todos aí e uma boa semana.